A palavra de hoje está em Juízes, capítulo 7, a partir do verso de número 1. Nós encontramos aqui uma palavra que vai nos ajudar bastante a entender, irmãos, o que Deus quer de nós nessa caminhada da fé. Nós vamos falar hoje de Gideão. Quem foi Gideão? Alguém sabe? Gideão foi um juiz que Deus levantou para ali, irmãos, lutar, pelo seu povo contra os midianitas. E no capítulo de número 7, a gente vê que Gideão estava com muita gente para lutar contra os midianitas. E Deus então, tratando com Gideão, Deus começa a dizer: Gideão, o número de pessoas que está com você é muito grande. Eu imagino, irmãos, sinceramente, falei isso de manhã também, Deus estava tratando até o coração deles. Porque pensa comigo aqui por esse lado, eles estavam com quantos mil homens? Alguém lembra? 32 mil homens, muita gente. Vamos dizer que com esse povo eles vencem, irmãos, os midianitas. O que eles iam fazer? Se o orgulho entra no coração, não foi a força do nosso braço, não foi o nosso exército, os homens preparados, os homens que estavam conosco. Sabe o que ia acontecer, igreja? O orgulho ia entrar, eles iam roubar a glória de Deus. Então eu consigo enxergar nessa observação que Deus está falando assim: Gideão, tem muita gente. Ô Gideão, não precisa de tudo isso não, né? E aí, irmãos, aqui a gente vê que o Senhor, Ele sabe de como tratar conosco. O Senhor sabe como agir conosco. Vamos por parte aqui, capítulo 7, o verso de número 1, de Juízes. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. E o que foi feito de madrugada? E todo o povo com ele havia e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte e pelo outeiro de Moré no vale. Amém. Para aproveitar aqui a leitura que nós vamos fazer, eu quero aqui ir por parte, para Deus ir tratando com a gente, certamente a cada detalhe aqui, eu acredito que Deus vai falar com algumas pessoas aqui também. Quando é que Gideão se levantou, igreja? De madrugada. Eu já disse aqui que o símbolo de madrugada, noite, representa, você pode buscar na teologia, na leitura do conhecimento bíblico, que madrugada, noite simboliza, lutas, dificuldade, trevas, escuridão, deserto, escassez. E qual foi o momento que Gideão levanta, irmãos? Momento difícil. Esquece a palavra madrugada. Ele levanta, irmãos, no momento que estavam em crise, que estavam sendo confrontados. Isso me faz entender, irmãos, que todos nós que passamos por lutas, por dificuldade, nós precisamos se levantar. Tem gente que diz assim: não, eu vou esperar a poeira baixar para se levantar, para se posicionar, para agir. Eu vou esperar as coisas melhorarem para fazer algo. Não, irmãos. As coisas não melhoraram, as coisas estão difíceis, essa é a hora de você se posicionar em Deus. Esse é o momento de você se levantar na fé. Amém, igreja? É igual aquela pessoa, é só para você entender, irmãos, não estou jogando ponto para ninguém, até porque eu disse isso de manhã também. Não tem aquela pessoa que às vezes, irmãos, ela está no aperto financeiro, mas ela vê a necessidade de dizimar e ofertar, mas ela diz assim: quando eu sair do vermelho, eu vou ser fiel a Deus. Quando as coisas melhorarem, eu vou ajudar a igreja. Quando, eu sair desse sufoco, quando eu ganhar mais, aí eu vou ofertar e dizimar. Já viu pessoas que falam assim? Tem muita gente.
Irmãos, não espere as coisas melhorarem para você ser fiel. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus vai te pôr. Sabe que existem alguns apertos, existem algumas dificuldades que a gente passa pela vida, irmãos, é até Deus nos provando, é até Deus, irmãos, vendo como está o nosso coração. Porque às vezes a pessoa ela fala assim: não, olha, realmente quando melhorar, aí eu vou fazer. Irmãos, depois que está tudo caminhando, é fácil fazer. Deus queria ver se você fizesse mesmo na hora do aperto, na hora da luta, na hora da dificuldade. E o Gideão se levanta quando, igreja? Na madrugada. Eu até disse de manhã, podia estar escrito ali assim, né? Esperou amanhecer para se levantar. Quando o dia clareou, então eles se levantaram. Não! É na madrugada, é na luta, é na dificuldade, é quando as coisas não estão dando certo, que nós temos que se posicionar em Deus. Amém, igreja? Diga comigo: eu não posso esperar as coisas mudarem para me posicionar em Deus. Entendeu o recado, irmãos? Se levante agora, se posicione agora, toma atitude agora, haja na fé agora, que Deus vai te honrar, que Deus vai te dar vitória. Gideão não esperou ali amanhecer, o Gideão não esperou, irmãos, a clarear a madrugada. Tá de noite, tá escuro, tá difícil, é agora, vamos se levantar. E aí a gente lembra de Provérbios, Salomão falando, irmãos, no capítulo de número 8, verso 17, a parte B, que é a parte final. Salomão diz assim: os que me buscam de madrugada me acharão. Está aí na tela, ó. Os que me buscam de madrugada me acharão. O que Salomão está dizendo, igreja? Os que se levantam, os que se posicionam na dificuldade, vai me achar. A gente vai encontrar Deus, irmãos. A gente vai achar Deus no momento que a gente está passando pelas lutas, né? Então entenda, irmãos, que independente de como está a sua fase, tem gente que te diz assim: é a pior fase da minha vida, é a fase mais difícil que eu já vivi. Irmãos, é agora que você tem que se apegar com Deus. É agora que você tem que, irmãos, se comprometer com Deus e dizer: Deus, eu vou te buscar. Senhor, olha, a minha fé está firmada em Ti, e eu vou te achar, Senhor. Eu vou achar a direção, eu vou achar, irmãos, o que o Senhor tem para me mostrar. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, a primeira lição qual é, igreja? É na luta, é na escuridão, é na madrugada que eu preciso me levantar. Se levantar é se posicionar, é agir na fé, é ter, irmãos, uma decisão. Tem gente que fica esperando, ela precisa tomar uma decisão, ela fica esperando as coisas melhorarem, as coisas clarear, para ela tomar a decisão. Sabe que tem coisas que não vão melhorar se você não tomar a decisão. Só vai, irmãos, melhorar, mudar depois da decisão tomada. Gideão venceu os midianitas, irmãos, depois que eles se levantaram. Amém, igreja? Diga comigo: eu só vou vencer os midianitas. O que é o midianita? Os inimigos, né? Eu só vou vencer os inimigos se eu me levantar. Se eu me posicionar na fé, aí eu vou vencer, porque Deus vai me dar vitória. Amém? Versículo 2: e disse o Senhor a Gideão. Repete de novo: e disse o Senhor a Gideão. Amém. Aqui eu já tenho outra inspiração para dizer à igreja, que Deus não está em silêncio, Deus não se calou. Era na madrugada, era, irmãos, quando os inimigos estavam ali cercando, né? Mesmo assim, Deus estava dizendo ao Gideão, Deus estava falando ao Gideão. Sabe, irmãos, às vezes a gente cai num erro, um erro que a gente comete dizendo: Deus não está falando comigo, Deus não me respondeu, Deus não tem esclarecido. Não, irmãos, não caia nisso.
Deus continua falando até hoje pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Vamos confirmar isso, irmãos? Hebreus, só para não ficar nas minhas palavras. Hebreus, capítulo 1. Versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem, igreja? Pelo Filho. Quem que é Filho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Você quer uma resposta? Vai ler a Bíblia, vai ouvir uma palavra. Ah, Deus está em silêncio. Mas você não lê a Bíblia, você não participa de um culto que você está com o coração aberto. Entende, irmãos? Deus não se calou, Deus não está em silêncio, Ele continua falando pelo Filho, Ele continua falando pela palavra. Só que nós estamos, irmãos, muitas vezes com o coração fechado. Eu dizia de manhã que muitas vezes nós estamos assim dispersos, ao ponto, irmãos, de não entender o que Deus está falando, mas Ele está falando. Amém, igreja? Entenderam aqui a segunda observação? Diga comigo: Deus não está em silêncio. Diga: Deus continua falando, e Ele fala através do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então diga: Deus continua falando através da sua palavra. Quer resposta? Leia a palavra, ouça a palavra, que certamente a resposta vai vir ao seu coração. Deus vai te responder, Deus vai falar ao seu coração. Deus falou com Gideão. Às vezes a pessoa ela cai naquela situação dizendo assim: é porque eu estou na luta, é porque as coisas não estão dando certo, é porque as coisas não estão fluindo, por isso que Deus não está falando. Aí a pessoa começa até a analisar: será que é um pecado? Será que é um erro? Aí ela começa a olhar para tudo, irmãos, e começa com os maus olhos. Cuidado, Mateus, Jesus está falando em Mateus, irmãos: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Aí ela começa a olhar com os maus olhos a vida dela, né? E aí, irmãos, ela não sabe por que a luz não clareia na vida dela, porque os maus olhos é o que está, né, fazendo ela olhar para a vida dela. Gideão, mesmo na madrugada, Deus então fala com ele. Juízes 7:2: e disse o Senhor a Gideão. Vamos interagir? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus tem falado com você. Amém? Amém, igreja? Deus não se calou, Deus tem falado com você. No culto aqui, ou em outro culto, em outra leitura que você leu a Bíblia, em outro momento que você parou para ouvir Deus, Deus falou, e Ele tem falado. Agora, irmãos, fique atento, né, para Deus te falar e você entender. Glória a Deus. Aqui no capítulo 7, verso 2, a Bíblia nos mostra aqui que ele conta, né, para Gideão que muito é o número que estava com ele. Aí no versículo 3, Deus começa a falar com Gideão, instruir ele como ele deveria agir. Eu vou fazer igual eu fiz de manhã. Eu vou mostrar para você, irmãos, 3 tipos de grupos de pessoas que existem dentro da igreja. Enfatizando, quando eu digo igreja, não estou falando só igreja da graça. Todas as igrejas, seja de Sorriso, Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, qualquer lugar. Se olhar, irmãos, tem dentro da igreja esses 3 grupos de pessoas. Segundo aqui o que o versículo 3 nos traz. O primeiro grupo de pessoas que existe na igreja é o grupo de pessoas dos covardes. O segundo grupo de pessoas são os grupos dos desatenciosos.
E depois o terceiro grupo de pessoa é o grupo dos valentes. Eu vou mostrar para você, né? Só adiantando aqui, para a gente fazer uma reflexão agora, porque depois aí vai ficar fácil. Porque agora que a gente tem que, irmãos, permitir que a palavra venha nos confrontar. Amém? Marcaram aí? Eu estou vendo bastante gente marcar. Vou repetir. Primeiro grupo de pessoas que existem dentro da igreja. Quem são? Os covardes. Segundo grupo de pessoas que existem dentro da igreja. Os desatenciosos. Terceiro grupo que existe dentro da igreja. Os valentes. Se eu perguntar aqui claramente, irmãos, todo mundo vai dizer: eu faço parte do grupo dos valentes. Olha, eu sou valente. Mas e o dia que você deixou de lutar? O dia que você não defendeu o seu casamento? O dia que você não fez nada pela sua família, seu filho? Desculpe falar, mas você foi um covarde. Desculpe falar, mas você, irmãos, desatenciosamente perdeu a bênção. Viu só como que a gente às vezes quer sempre, né, as coisas boas? A gente que não, valente, Deus me fez valente. A gente vai chegar nessa parte, mas a gente precisa, irmãos, reconhecer. Se até aqui eu fui covarde em alguma decisão da minha vida, se até aqui eu fui covarde em alguma coisa que deixei de fazer, eu preciso, irmãos, dizer para Deus: Senhor, que a partir de hoje eu não seja mais covarde, que a partir de hoje eu não seja mais essa pessoa que então seja vista por Deus como covarde. Porque covarde, irmãos, é aquele que deixa de fazer, aquele que foge, aquele que vira as costas, aquele que na hora que mais a família precisa, o cônjuge precisa, os filhos precisam, e aí de forma covarde as pessoas abandonam, as pessoas elas viram as costas. E a gente vai ver aqui, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, para não ter, dúvida, e você sair daqui com esse entendimento. 3 grupos de pessoas que existem dentro da igreja. Versículo 3 em diante. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vai apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram quantos? Quantos voltaram, igreja? 22.000. Quantos ficaram? 10.000. Então chegamos aqui a um cálculo, né? Quantos tinham? 32.000. Quantos eram covardes e medrosos? 22.000. Olha a inspiração aqui, igreja. Os covardes sempre serão a maioria. Eita! É ou não é verdade, irmãos? Infelizmente, de 10, vamos dizer 8, pelo cálculo aqui, vamos dizer 9, né? Porque eram 32.000, quantos covardes eram? 22.000. Diga comigo, igreja, vamos lá. Os covardes sempre serão a maioria. Diga: eu não posso fazer parte dessa maioria. Em nome de Jesus. Irmãos, a maioria das pessoas são covardes. A maioria das pessoas, elas deixam de lutar, elas deixam de fazer por covardia. A Bíblia fala em Provérbios que se nós formos, lá fala frouxo, né? Mas tem tradução que coloca covarde. Se formos covarde na hora da luta, pouca será a nossa força. Olha só, tem gente que às vezes não tem força para vencer, porque é frouxo, porque é covarde. Irmãos, na covardia você não vai ter força para lutar, para fazer. Por quê? Porque dentro de você está sendo dominado um espírito de covardia. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Veja que esse espírito é maligno e ele tem se instalado, ele tem invadido a vida de muitas pessoas. Porque pela palavra, o que está escrito aqui pela palavra? A gente pode ler aqui, 2 Timóteo 1,7.
2 Timóteo 1:7. O que a Bíblia fala, irmãos? Abra aí na sua Bíblia aí. Porque Deus, tem uma tradução que fala covarde, né? Ou o espírito de temor. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza. Olha aí a tradução, né? A RA. Leia comigo na tela. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Espírito de covardia não vem da parte de Deus. Se, irmãos, em algumas atitudes nós estamos sendo covardes, é porque o espírito da covardia invadiu a nossa vida. Deus não nos deu o espírito de covardia. E se a gente olhar, a gente vai ver por várias passagens, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, Deus falando sempre de coragem. Lembra Deus falando, tratando ali com Josué? Tenha bom ânimo, tenha coragem. Josué 1:7, né? Josué 1:7, a Bíblia está dizendo assim, seja forte e corajoso. Você vai ver, irmãos, Deus sempre dizendo, coragem. Seja corajoso, que a coragem, né, venha te motivar, que venha então te ajudar, que venha então fazer você agir de forma certa. O Josué estava lá, irmãos, né, prostrado, chorando, lamentando a morte do Moisés, que foi um grande líder, um mentor ali para ele. O Josué ali lamentando, e Deus falou, seja forte, seja corajoso, coloca essa coragem para fora, vai vencer esse desafio que tem pela frente. Irmãos, em nós, Deus já tem colocado a ousadia. Amém? Uma vez eu ouvi o missionário R.R. Soares falar, e eu nunca esqueci. Nunca peça para Deus aquilo que Ele já te deu. Já ouviu isso? Algo nesse sentido? O que Deus, irmãos, Ele já falou, está falado. O que a gente tem que fazer? Crer. Não é ficar pedindo. Sobre isso, irmãos, ousadia. Quantas pessoas que em várias orações, às vezes, talvez por não saber disso, mas hoje está sabendo, por tantas vezes fica ali, Senhor, me dá ousadia, Senhor, eu preciso ser ousado, Senhor, eu quero essa ousadia. Não, irmãos, o Senhor já te deu ousadia, a ousadia já está dentro de você. Não fica pedindo, porque Ele já te deu. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar essa ousadia para fora. A luta surgiu, essa ousadia, irmãos, essa coragem eu vou usar. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Qual que é o primeiro grupo de pessoas que existe dentro da igreja? O grupo dos covardes. Ficou claro que o número dos covardes é a maioria? Então, decisão sua, minha, eu não vou fazer parte dessa maioria de pessoas que são covardes. Amém, igreja? Por que, igreja? A gente vê que as pessoas covardes, elas fogem, elas desistem, elas abrem mão dos sonhos, abrem mão do casamento, abrem mão, de lutar pela sua família, pelos seus filhos. E a gente vê que Deus não nos deu essa covardia. Olhando, irmãos, para a Bíblia, eu consigo enxergar um homem que foi covarde, Saul. Ele tinha um exército em sua mão. Quando surgiu o gigante, ninguém, nem o exército, nem o rei, quis enfrentar aquele gigante. Por quê? Se acovardaram, fugiram. Quando o gigante aparecer, irmãos, não seja covarde não, lute contra esse gigante. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, e sim de coragem. Agora diga para a pessoa perto, diga assim, seja corajoso. Amém?
Ou seja, irmãos, coloca essa coragem para fora. Eu lembrei aqui agora, isso eu nem falei de manhã, 1 Reis 2, 1, Davi está falando para Salomão, isso que eu preguei até na reunião do mês passado para os homens, lembra, homens que vieram? O Davi passando as instruções para Salomão, ele está dizendo, já chegando à parte final ali da vida do Davi, no versículo 2, o Davi está dizendo assim, ó, eu vou pelo caminho de todos os mortais, né? Vou morrer, mas ele está falando para Salomão, Salomão, coragem, seja corajoso, Salomão. Olha só, irmãos, coragem. O que está faltando na vida das pessoas, irmãos, é colocar para fora essa coragem, para tomar decisão, para fazer as coisas acontecerem. Amém, igreja? Vamos voltar lá para o texto, Juízes 7, o verso 3 nos mostra então que o primeiro grupo de pessoas que existe é os covardes, e o segundo grupo de pessoas que existe, e eu falei já, né? Os desatenciosos, os desatentos. Vamos encontrar isso aí na Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali te provarei. Aquele que quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele povo que eu te disser, esse não irá contigo. Esse não irá. 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, olha aí, igreja, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Nisso aqui eu vou te mostrar talvez algo que você nunca viu nessa leitura: a desatenção. Mas vamos entender aqui o cenário. Onde eles estavam? Num campo de batalha. Quem estava cercando eles? Os midianitas, os inimigos. Então Deus está falando assim: Gideão, os desatentos, você não pode contar com eles, porque os desatentos na hora da guerra vai morrer. Vocês vão perder a batalha por desatenção. Então, Gideão, vamos provar esse povo? Quem beber a água, como falou aí, né? Como lambe o cachorro, né? O cão, colocará à parte. Quem abaixar, né? Se ajoelhar e ali, irmãos, desatentamente beber a água, colocará a outra parte. Tem ou não tem sentido o que eu estou falando, irmãos? Tenta imaginar comigo aqui, né, a cena. Olha só, os desatentos se ajoelharam, os desatentos beberam água de qualquer forma, os inimigos vinham, irmãos, para atacar, seriam surpreendidos, mortos, mas os que estavam atentos, olha só, atenciosamente, olhando para todo lado, se vier algum inimigo, não vai nos surpreender, não vai nos vencer, porque estamos ligados, estamos atentos. Irmãos, segundo grupo de pessoas que existe, é os desatenciosos. E olha a palavra, irmãos, Deus não conta com os desatenciosos. Tem muita gente desatenta em tudo. Veja, eu vou dar alguns exemplos aqui, irmãos, mas deixa o Espírito Santo falar, né, diante daquilo que você precisa ouvir. Eu sempre gosto de usar os casos mais, né, vamos dizer assim, que mais a gente vê no dia a dia.
Vamos colocar aqui casamento. Você já viu quantos casamentos que estão no divórcio, na separação, por causa de desatenção do cônjuge? Às vezes, irmãos, vamos dizer assim que uma terceira pessoa entrou no relacionamento, mas o cônjuge não percebeu. Mas é escondido, ninguém sabe. Mas será que, irmãos, não tem um sinal? Será que não tem nada que, né, você não viu? Um comportamento diferente? Uma decisão diferente? Uma conversa diferente? É ou não é, irmãos? Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de desatenção do cônjuge. Vamos para outra área. Muitos pais estão perdendo os filhos para as drogas, para as amizades erradas, para o mundo, por causa de desatenção. Não vê o comportamento do filho, não vê as atitudes, não vê com quem o filho está brincando, com o filho está andando, não vê, irmãos, né, o que está fazendo. Às vezes o filho lá, criança ainda, adolescente, tem celular, o pai, né, não é ficar, irmãos, controlando, mas mora debaixo da minha casa, ali do meu teto, da minha casa. Não, eu tenho que estar atento, eu tenho que ver o que o meu filho está assistindo, está vendo o que ele está fazendo. É assim ou não, irmãos? Porque depois pode ser tarde demais. Quantos pais desatentos perderam seus filhos para as drogas, para o mundo, para as coisas erradas? Vamos para outra área? Trabalho. Quantas pessoas que já foram mandadas embora perderam empregos por causa do que, igreja? Desatenção. Às vezes, irmãos, a desatenção é tão grande que a pessoa começa a cometer os mesmos erros sempre e ela não percebe, ela está desatenta. E aí, qual é o patrão, qual é o gerente, qual é a pessoa que vai permanecer, irmãos, trabalhando de forma desatenciosa? Ninguém quer ter perca, quer ter prejuízo. E se a pessoa insiste na desatenção, o que vai acontecer? Causa justa, sendo mandado embora. Então veja que isso está, irmãos, relacionado a tantas coisas, que às vezes a gente não percebe. Eu não esqueci eu deixei para a parte final, além de outras coisas, para a gente, né, focar aqui também, na vida espiritual. Você já viu, irmãos, que muitas pessoas vão morrendo na fé, vai enfraquecendo na fé por causa da desatenção? A pessoa, ela tinha um fervor da fé, a pessoa, ela tinha uma prática, irmãos, de ler a Bíblia, de orar, de consagrar, jejuar, de até praticar a fé e vir várias vezes na igreja. Aí foi diminuindo, foi se encurtando. Ela lia um capítulo por dia, agora lê só um versículo. Olhe lá que se lê, olhe lá se ora, olhe lá se vem na igreja com frequência. Aí ela não percebe que ela retrocedeu. E aí depois, irmãos, a fé esmorece, a fé morre por causa da desatenção espiritual. Muita gente morreu na fé porque não percebeu que ela parou de orar, ela parou de vir na igreja com frequência, ela parou de se consagrar, de orar, determinar, expulsar o inimigo. Então muitas pessoas, elas ficam muito à vontade. Muitas pessoas, elas ficam, irmãos, né? Vamos dizer assim, sujeita ao ataque do inimigo de forma a qual ela não vai conseguir se defender por causa da desatenção. Amém, igreja? Ficou explicado isso? Sim ou não? Segundo o que nós lemos aqui, tem base ou não tem, irmãos? Algo novo da parte de Deus para nós, hein? Desatenção. Nesse texto aí, olha. Olha só, eles ajoelharam, eles beberam. Eu imagino que além de beber água, quantos que não é aqueles que é para frente, né? Além de beber água no rio, já banharam ali no rio, né? Já aproveitou o calor, desatenção. Aí vem os inimigos, mata todo mundo. Aí Deus falou: Gideão, coloca esses desatentos para o lado,
Ficaram quantos? 300. Sabe, irmãos, primeiro grupo, os covardes. Segundo grupo, os desatentos. E o terceiro grupo? Eu falei para você já adiantando que é os valentes. Mas a gente vai ler aqui, você pode ler, não está valente aí, não tem valente nessa leitura. Sabe por quê? Porque, irmãos, quem decide viver a vontade de Deus, quem quer praticar a fé, irmãos, Deus torna ela um valente de fé. Quando eu e você, irmãos, estamos na coragem, quando eu e você estamos atentos na caminhada da fé, então Deus nos torna um valente da fé. Não está aqui, pode ler, não sei se alguém já leu, não tem valente, mas nós conhecemos a história, a referência como os 300 valentes. Por quê, irmãos? Porque eles se tornaram valentes. Amém, igreja? Diga comigo assim: quando eu vivo a fé, diga, eu me torno valente. Irmãos, ser valente é quando a gente vive a fé, quando a gente obedece a palavra na fé. Não é, irmãos, por causa da necessidade, não é por causa de qualquer outra circunstância. O que vai nos tornar valente é a fé em Deus, é a fé na palavra, que com coragem e ousadia vai, irmãos, vamos dizer assim, nos revestir de poder para enfrentar qualquer inimigo que tiver pela frente. Amém, igreja? Então eu quero aqui ler com vocês, paramos no versículo 5, né? 6. Isso, olha o 6 aí. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, quantos homens? Os 300, né? Que depois esses 300 se tornaram o que, igreja? Os valentes, né? Aí olha o versículo 7. O que está escrito aí no versículo 7? E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que atenciosamente, né, lamber as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente vá e cada um ao seu lugar. Amém. Irmãos, eu quero dizer para você que nós somos escolhidos de Deus para ser valente quando nós então vivemos a fé. Entenda, você está numa batalha, você está numa dificuldade, mas você está na fé, Deus te torna valente naquela batalha para você sair daquela batalha como um vencedor da fé, como um valente de Deus. Amém, igreja? Então o terceiro grupo de pessoas se tornam. Ninguém nasce valente. Concorda comigo? Ninguém nasce valente. Se torna valente quando nós decidimos viver a fé, obedecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Você está decidido viver a fé? Você está decidido viver, obedecer a palavra de Deus? Então, para cada batalha, Deus vai te tornar, vai te fazer um valente de Deus, um guerreiro de fé, para sair daquela batalha, irmãos, vencedor em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, está aqui essa mensagem, vamos refletir, é para nós abrirmos os nossos olhos. A mesma pergunta que eu fiz no início, faça agora. Agora a gente já ampliou o entendimento, agora podemos realmente responder por nós. Porque no início muita gente respondeu já na empolgação, né? Eu sou valente, eu faço parte do grupo dos valentes.
Porque, irmãos, fazer parte do grupo de valente não é por palavras, é pela fé. É pela fé que nós nos tornamos valentes. Então, ou seja, é pelas nossas atitudes de fé que Deus nos vê como um valente do Senhor. Eu posso dizer, eu sou valente de Deus, eu sou guerreiro do Senhor, mas se a minha fé não condiz com o que eu estou falando, irmãos, são apenas palavras jogadas ao vento. Mas quando eu vivo a fé, quando eu me posiciono na fé, irmãos, eu não preciso falar, Deus me torna um valente, e então eu sou um valente da fé. Amém, igreja? Nós precisamos agora rever qual grupo nós estamos fazendo parte. Será que estamos no primeiro grupo? Dos covardes? O que o grupo dos covardes faz? Foge, desiste, abre mão, não defende a família, não defende o casamento, não faz nada pelos filhos, não faz nada pelo trabalho, não faz nada pela igreja, está sempre, não é comigo mesmo. Isso é atitude de covarde, né? Biblicamente, de forma espiritual, nada, irmãos, pessoal, tá, igreja? É forma espiritual, posicionamento. Não se sinta ofendido, tá? É forma espiritual. E se Deus está tratando, irmãos, Deus sabe com quem está tratando, né? Nas atitudes. Porque tem gente que às vezes, né? Usando aqui do sentido aqui, tem sido covarde de forma física, talvez com a esposa, com o marido, né? No trabalho. Não tem gente assim, irmãos? A gente não sabe. Então, se é no lado pessoal seu, se Deus está falando com você, irmãos, deixa Deus tratar com você, porque Ele sabe o que Ele está falando, está fazendo para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, igreja? Fique em pé, vamos falar com Deus. Vou terminar essa gravação também. Me ajude a compartilhar, mande aí para os seus contatos, o WhatsApp, compartilha no Facebook, manda aí para as pessoas esse link do YouTube. Certamente as pessoas vão entender 3 tipos de grupos de pessoas que existem: os covardes, os desatenciosos e os valentes. Deus abençoe.